Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um modelo pronto de redação, um modelo Coringa, que encaixa qualquer tema para vocês usarem aí, né, nas redações de vocês. Aqui no canal já tem outros modelos também, então se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, dá uma olhada depois que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Como eu sempre digo aqui no canal, tem vários tipos de modelos prontos de redação, então a minha intenção aqui é trazer vários formatos, porque aí dessa forma você escolhe o que você preferir, né? O que você achar melhor para você, digamos assim. Então é isso. Bora para mais um modelo pronto de redação. Eu espero que vocês gostem. Esse modelo de redação, ele vai ter uma alusão na introdução. Se eu não me engano, o anterior que eu já soltei aqui no canal não teve. Então, justamente por isso, porque eu quero diversificar, eu quero trazer vários formatos, porque dessa forma você acaba escolhendo aí o que você tem mais, que você gosta mais, né, de usar, digamos assim. Porque tem gente que prefere colocar uma alusão no início, tem gente que já não prefere colocar na introdução, tem gente que prefere deixar só no desenvolvimento, né? Tem a questão também do projeto de texto, tem gente que prefere causa e consequência, outros preferem causa 1 e causa 2. Então dessa forma eu consigo agradar todo mundo. Esse modelo pronto de redação, ele vai ter uma alusão na introdução, no D1 e no D2 também. E o projeto de texto eu estruturei com causa e consequência. Então você vai colocar uma única causa para o problema e uma única consequência. Lembre-se disso, eu sempre digo, você tem que colocar uma única causa, porque quando chegar na proposta de intervenção, né, na conclusão, você só vai falar dessa única causa. Se você trazer em sua redação várias causas do problema e chegar na conclusão e colocar uma proposta de intervenção, né, uma solução que resolva só um desses problemas, vai ficar sem sentido. Sua redação não vai ficar coesa. Por que não vai ficar coesa? Porque não tem sentido nenhum. Você traz várias causas do problema em sua redação, né, ao longo do seu texto, aí chega na conclusão e só coloca uma única proposta de intervenção. Qual o sentido disso? Então, por isso que eu digo, coloque uma única causa, né? E é até bom também para você conseguir detalhar essa causa, explicar o porquê disso. Porque é uma coisa que eu vejo muito assim da galera. Gosta de colocar várias causas do problema, só que fica muito superficial. Você só expõe a causa, mas não explica, não detalha. Então, eu acredito que dessa forma, quando você coloca uma única causa, né? E você detalha bastante aquela única causa, fica muito melhor, porque sua redação fica completa, né? Você não deixa a sua redação superficial, ela fica assim, com muita informação, muitos exemplos, explicações. Então dessa forma fica ótimo o seu texto, sua redação fica rica de detalhes, e você não comete erro também nisso, nessa questão do detalhamento, né? E também na parte da proposta de intervenção, porque sua redação, como eu já falei, ela vai ficar coesa. Você apresentou uma causa e depois você colocou uma solução para essa causa. Então mantenha essa linha de mesmo de raciocínio, porque fica muito melhor, fica muito mais fácil e você consegue se dar bem no Enem. Então foi isso. Como eu falei, nós vamos ter 3 repertórios. Um na introdução, um D1 e um D2. E o projeto de texto vai ser com causa e consequência, onde você vai apresentar uma única causa para o problema e uma única consequência. Beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, aqui você já pode observar que nós temos aí um repertório, né, uma alusão à República de Platão. Então nós vamos usar ele aí como repertório da introdução. Nós vamos relacionar ele com o tema da redação. Por fim, nós vamos colocar a tese e o projeto de texto, que eu falei, né, que vai ser com causa e consequência. Na obra, A República, o filósofo Platão idealiza uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que o eixo temático. Vou explicar já já esse eixo temático. E a razão sejam os pilares essenciais. No entanto, ao presenciar o tema da redação, compreende-se que essa concepção ainda não é uma realidade no Brasil, visto que o indivíduo mantém uma postura passiva e inerte. Nessa lógica, isso se dá principalmente em virtude da causa do problema, promovendo a consequência. Ou seja, digamos que o tema da redação seja violência contra as mulheres, certo? Aí, no eixo temático, né, no eixo temático você vai colocar o oposto. Qual é o ideal, né, em relação a esse tema da redação? Se o tema da redação é violência contra as mulheres, o ideal, né, para o eixo temático seria o quê? Empatia, ou então o combate à violência, certo? Ou então mitigação da passividade estatal, a passividade do Estado, né, e não buscar medidas para resolver o problema. Então o eixo temático é sempre o ideal, o que espera ser alcançado em relação ao tema da redação. E aí, por fim, nós temos aí, né, a tese. Compreende-se que essa concepção ainda não é uma realidade no Brasil, né, esse posicionamento crítico. Você está dizendo aí que essa questão desse ideal que a gente colocou no eixo temático
ainda não é uma realidade no Brasil. Por que não é uma realidade no Brasil? Por causa da existência do tema da redação, que foi o que você acabou de colocar aí. E por fim, nós temos o projeto de texto, com causa e consequência, né? Você vai colocar a causa do problema e também a consequência. Então aí nós temos uma introdução completa, né? Pronta para você usar. Você só vai encaixar o tema da redação, o eixo temático e o seu projeto de texto. Você vai pegar uma única causa para o problema e uma única consequência e colocar aí dentro desses parênteses, ok? Não tem segredo nenhum. Super fácil para você. Se você tiver alguma dúvida depois, falem nos comentários que eu estou respondendo vocês e dessa forma eu consigo também tirar algumas dúvidas de vocês em relação a essa questão de colocar suas ideias, seu projeto de texto, o tema da redação, né? Dicas também para você aumentar seu vocabulário. Então é isso. Continuando. A princípio, né, D1 agora, a causa simboliza o problema estrutural e atemporal, na medida em que a argumentação. Nesse sentido, segundo a atitude Blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão Georg Simmel, o sujeito passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. Nesse raciocínio, entende-se que, ao analisar a permanência do tema da redação, o ser humano inclina a adotar essa atitude, tornando-se passivo e inerte com a problemática, além de, e aí se finaliza argumentando. Ou seja, no início, nós temos aí um conectivo introdutório, porque está iniciando aí o D1, então a gente coloca o a princípio, né? Depois, a gente vai colocar a causa. Como eu te falei, o projeto de texto é causa e consequência. Então, no D1, você tem que colocar a causa do problema. Você vai apresentar uma única causa para o problema. Em seguida, você vai argumentar. Essa primeira argumentação é em relação à causa que você colocou. Não tem sentido nenhum, eu sempre vou repetir isso aqui, nesses vídeos que eu coloco de modelo pronto de redação. Não tem sentido nenhum você colocar a causa e não explicar o porquê disso. Você tem que relacionar, tem que explicar essa relação, essa associação entre a causa com o tema da redação. E é nesse momento da argumentação, onde você vai trazer exemplos e explicações para validar o que você pensa. Depois disso, nós colocamos aí o repertório de Georg Simmel, né, a atitude Blasé, e relacionamos com o tema da redação e, por fim, argumentamos. Essa última argumentação não é em relação à causa, mas sim em relação ao repertório. Você vai explicar agora a relação do repertório que você colocou com o tema da redação. Perceba que a todo momento você tem que argumentar e tem que explicar o porquê de você estar colocando aquilo. Seja as suas ideias, seja o repertório, você sempre tem que estar argumentando, explicando e mostrando para o corretor o porquê de tudo isso, né? Não tem sentido nenhum você colocar aí as ideias, as suas palavras soltas em seu texto, sem explicar, sem deixar ele único, né? Único. Então você tem que juntar tudo, tem que linkar. É dessa forma que você consegue atingir aí pelo menos uns 900 na redação. Quando você estrutura dessa forma e você sempre está argumentando e está detalhando tudo que você coloca em seu texto. Continuando, D2 agora, né? No D2, então, a gente vai falar da consequência do problema. Mas a estrutura é a mesma do D1, porque é o desenvolvimento, né? Você vai apresentar aí o seu projeto de texto, ou a causa, ou a consequência. Depois, você vai argumentar, colocar o repertório e, por fim, o fechamento do D2, né? Do desenvolvimento. À vista disso, é fundamental destacar a consequência, como eu falei, né? No D1 você falou da causa e agora você vai falar da consequência. Como segmento da parcimônia do agente social. O agente social que você já pretende colocar na conclusão. Então é ideal que você já vá pensando aí quem você quer culpar, né? Digamos assim, na conclusão, no parágrafo 4. Dado que, e aí você vai argumentar. Mesma questão também do D1. Você vai argumentar em cima do seu projeto de texto. Como aqui é a consequência, você vai argumentar em cima da consequência. Você vai apresentar a consequência e depois você vai explicar o porquê disso, essa relação, né? Trazendo exemplos, explicações, dados, enfim. E agora a gente já introduz o repertório. Para tanto, conforme o filósofo Rousseau, o homem é o produto do meio onde vive, da sociedade e da educação. Partindo desse pressuposto, ao presenciar o tema da redação, entende-se que o cidadão brasileiro, inserido em um cenário que negligencia a problemática e permite a sua continuidade, tende a perpetuar essa conduta e, sobretudo, enxergar esse panorama como irrelevante. Assim, e aí se finaliza argumentando. Ou seja, como eu falei, o início aí, né, espero que você já tenha entendido. Você vai apresentar seu projeto de texto e vai argumentar em cima disso. A única diferença é que nesse caso nós temos o agente social, então é diferente do D1 só em relação a isso. Mas a estrutura mesmo está idêntica, né? A diferença só é essa, que você mudou o projeto de texto, no D1 foi a causa e agora é a consequência, e que nesse D2 eu coloquei aí o agente social para você já ir, digamos assim, aquecendo o leitor, né? Quem vai corrigir a sua redação, de que você vai colocar, né, tal pessoa como o agente social. Então fica bacana também. É aquela questão da progressão textual, onde você está linkando os parágrafos, né? Você fala de uma coisa e depois retoma novamente.
E aí depois nós temos o repertório a Rousseau, né, uma alusão a Rousseau. E por fim, você vai argumentar também em cima desse repertório que você trouxe. Você vai trazer essa relação mesmo dos dois. Então basicamente é isso, não tem segredo nenhum e eu espero que vocês tenham entendido esse parágrafo do desenvolvimento, né, tanto do D1 quanto do D2. A única diferença mesmo é essa, a questão do projeto de texto. Em uma você falou da causa e da outra da consequência. Vamos lá, conclusão agora. Constata-se, portanto, a necessidade de atenuar o quadro vigente. Para que isso aconteça, o agente social, que você já tinha colocado no D2, lembra? Deve a ação, o que vai ser feito. Tal medida será cumprida, né, exercida e efetivada por meio do o meio, como vai ser realizada essa proposta de intervenção. E também o detalhamento com o intuito de a finalidade, o porquê disso, para quê, por que está sendo feito essa proposta de intervenção, por quê. Você tem que deixar claro isso. Dessa maneira, o tema da redação, felizmente, não será mais uma realidade no país. Então, nós temos também aí uma estrutura pronta, completa, com todas as perguntas que são exigidas nessa competência 5, né? O agente social, a ação, o modo meio, o detalhamento, a finalidade, também um tópico frasal, né? A frase de início ali de efeito e também o fechamento. Então, dessa forma, nós temos aí também o parágrafo 4 completo com a estrutura coringa, um modelo pronto para você usar na redação. Bom, galera, mais um modelo pronto de redação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Mais um modelo aí no canal. Como eu falei, tem vários formatos, então se você não gostou desse, dá uma olhada depois nos outros, que talvez você goste, né, de um desses. E é basicamente isso, né? Não tem segredo nenhum. Só é você seguir essa estrutura, o modelo já está pronto. Você só tem que colocar aí o tema da redação, o agente social, a ação, né, o meio, a finalidade, detalhamento, argumentação, causa, consequência, projeto de texto, no caso, porque tem que direcionar de acordo com o eixo temático. Mas de resto, já está tudo aí de mão beijada. O modelo está pronto, você não tem que se preocupar. Então, basicamente é isso. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Eu sempre estou postando vídeo toda semana, principalmente de modelos de redação, que eu sei que é o que vocês mais gostam. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.